Olá, graça e a paz, tudo bem? Eu sou a Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma série de sublinhados e comentados do livro A Vida com Propósitos, de Rick Warren. Isso mesmo. A você que chegou até aqui, obrigado pela tua companhia. Você que chegou pela primeira vez, bem-vindo. Que Deus possa te conectar, que você possa se conectar a Ele e descobrir o teu propósito, tá certo? E hoje, capítulo 9, hoje 9 de junho de 2023, sexta-feira. O que faz Deus sorrir? Lá em Números, capítulo 6, o versículo 25 diz que o Senhor sorria para você. Em Salmos 119, 135 diz: sorria para mim, teu servo, ensina-me a forma correta de viver. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida, sabe? E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubra o que é agradável a Cristo e então faça-o. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo muito claro de uma vida que agradou a Deus, a de Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado, sabe? Todos viviam para o próprio prazer e não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então, ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que o fez sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. O primeiro ato é: Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Era o que Noé fazia, né? Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja de você, de mim, é um relacionamento, sabe? Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que você me conheça. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Meu Deus, Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é um motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Deu para entender a profundidade desse mandamento? Vou repetir: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É muito forte. Esse é o primeiro mandamento. A gente tem que amar a Deus acima de tudo, de todos, sabe? O segundo ponto que faz Deus sorrir é quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato dele ter confiado no Senhor, sabe? Mesmo quando isso não fazia sentido. Isso mesmo, a Bíblia diz: pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu de acordo com o que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Olha só que privilégio.
Imagina só essa cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz assim: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. A primeira delas foi: Noé jamais tinha visto chuva, né? Antes do dilúvio, a terra era regada com água que brotava no solo, então ele não sabia nem o que era chuva, né? O segundo ponto aqui é: Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, então ele não sabia o que era o oceano, o mar. E mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água, né? E o terceiro ponto: Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, ele não apresentou desculpas, não falou, não questionou, né? Simplesmente ele confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. É isso que faz Deus sorrir, quando a gente simplesmente obedece, não questiona, né? Nossa, como eu aprendo com os meus filhos, sabe? Como eu aprendo, assim, quando eu falo mesmo com a minha caçula. E assim, ela me obedece. Eu fico lembrando dessas palavras, né? De como... E eu fico sorrindo, eu fico feliz. Isso me alegra. Imagine Jesus, imagine Deus. O quanto Deus se alegra quando a gente simplesmente obedece, simplesmente tem um coração agradecido, simplesmente o adora em espírito e em verdade. Isso faz ele sorrir, ele se agrada de quem o obedece, quem cumpre os seus mandamentos. Então esse tem que ser o desejo do nosso coração sempre, fazer o Senhor sorrir, né? E havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé, né? Mas ele prosseguiu, né? E confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas. O ajudante em seus problemas, né? O ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no Senhor, no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Meu Deus, imagine você passar 120 anos construindo uma arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sabe? Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Que homem louco, né? Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos, né? Diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Os seus filhos cresceram, talvez até sofrendo bullying, né? As pessoas zombando. Mas em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar, sabe, é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. Isso mesmo, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tome aí hoje uma dose extra de fé, querido, querida, tá? O terceiro ponto que faz Deus sorrir é quando lhe obedecemos incondicionalmente. Isso mesmo, salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação conforme o modelo que lhe agradar. Não, ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma e aos os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem trazidos a bordo. A Bíblia resiste ao comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. É isso aí. Repare que Noé obedeceu rigorosa. Nenhuma instrução foi deixada de lado.
e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé, sabe? Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga, vou orar a respeito, faça sem demora. Todo pai sabe que obediência atrasada é desobediência. Meu Deus, que palavra forte, né? Como a gente é assim. Às vezes a gente fica, vou orar. Ou então, não, hoje eu não sei fazer isso. Como eu vou fazer, né? Se fosse hoje eu mesmo, eu ia logo dizer. A gente vai logo dizer, hoje eu sou carpinteiro. Eu não sei fazer isso, como eu vou fazer, né? A gente sempre tem aquela dúvida, mas como, mas por quê, como? Eu não posso, eu não sei, né? Me faz lembrar de Moisés, né? Que Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, sou pesado em línguas. Ele era meio que gago, né? Jeremias, eu não passo uma criança, eu falo como uma criança. Então, quantos que indagaram a Jesus, quantos indagaram a Deus, né? E eu e você não somos diferentes, também fazemos isso. Mas ele sorri quando simplesmente obedecemos incondicionalmente, quando não questionamos, mas simplesmente obedecemos. Deus, ele não deve explicação, ele nem precisa apresentar um motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas, sabe? Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que a tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer, sabe? A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz, obedeçam a Ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ele disse, ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, declarou, nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como merecer a salvação. Ela vem pela graça e não pelo esforço. Mas, como filho de Deus, você pode agradar o Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus. Por que será? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, né? Aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Uau, uau, uau. Que forte, né? Que forte. Você deve estar aí constrangido aí desse outro lado da tela. Mas é isso, a palavra de Deus nos constrange e nos leva a uma mudança de vida. Essa é a minha oração, por mim e por você, que a gente tenha essa mudança de vida, não fique só no emocionalismo, nossa, né? Ai, que bonito, nossa, amém. Mas esquecer no outro dia, pôr em prática, sabe? Que a fé sem obras, ela é morta, né? E que a gente possa falar como Davi, ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens, então eu te obedecerei até o fim da minha vida, né? Outro ponto aqui é Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém, não é verdade?
Não que isso alimente o nosso ego, mas é gratificante você ver um coração, você fazer aquela coisa de todo o coração e você receber, né, esse agradecimento, esse elogio sincero. Deus também gosta de recebê-los, sabe? Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou tanto a Deus, porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças, sabe? A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus. Ele ofereceu um sacrifício, a Bíblia diz, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ele ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao nosso coração de Deus, sabe? Nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar, o autor aqui diz. Mesmo após eu ter casado com Kai. Quando visitamos meus pais, ela preparava bastantes condimentos caseiros fantásticos. Um dos seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ele havia preparado, com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com a sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me apreciava com uma deliciosa refeição, eu elogiava a minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe. E todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa, sabe? A Bíblia diz que os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Que lindo! Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida, sabe? Outro ponto aqui é Deus sorrir quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhe deis os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. E Deus disse, é tempo de seguir com sua vida, faça as coisas que forem determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem, comam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, lendo a Bíblia, assistindo cultos na igreja, orar ou divulgar sua fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus ele gosta de observar cada detalhe de sua vida. Deus, Ele quer esteja você trabalhando, quer você esteja trabalhando, quer brincando, quer descansando ou comendo, Ele não perde um único movimento seu, sabe? A Bíblia fala que os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Então, todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus. Se você as fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, você pode consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus.
como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo. Enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu, Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, em matemática, talvez em música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia fala que Ele formou cada pessoa e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo, sabe, suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte de si, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com seu Criador. Você é meramente um vaso de barro, modelado por um oleiro. O barro, ele não questiona porque você não fez desse jeito, não. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante ele diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus, sabe? Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque, sabe? Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido difícil e agitado, mas adormecidos eles pareciam contentes, a salvo e tranquilos, e isso me fazia lembrar de quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia os movimentos de seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus fica a contemplá-lo com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo, sabe? Os pais, eles não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você, não. Ele o ama e ele preza cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz que Ele sabe de que somos formados. Ele lembra de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo, sabe? Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda totalmente. De quanto prazer posso obter da vida, sabe? Para quanto prazer Deus pode obter da minha vida? Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele, procurando eu e você, sabe? Você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo de sua vida? Fica essa pergunta. Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo, sabe?
Se esse for esse seu objetivo, agradar a Deus, né, acima de tudo, não há nada que o Senhor não faça, né? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Porque Ele procura lá no céu seus fiéis adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que eu e você, todos os dias, queira adorá-lo em espírito e em verdade. Tá certo? E um tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Pega aí teu caderno, tua caneta e anota. Deus sorri quando confio nele. E um versículo para você memorizar, Salmo 147, verso 11, que diz assim: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. E uma pergunta para você meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Vou repetir para você anotar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida eu preciso confiar mais nele? Que áreas da sua vida você precisa confiar mais no Senhor? Fica essa pergunta. E é isso. Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir nesse capítulo 9. O que é que faz Deus sorrir, né? Que esse seja o desejo do nosso coração, fazer o nosso Deus sorrir por nossa adoração genuína a Ele, tá certo? Se você gostou, talvez, né? Se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, por favor, curta, comenta, compartilha para que outras pessoas se conectem com o Pai também, tá bom? E até o próximo áudio, se Deus assim permitir. Deus te abençoe. Fica com Deus.